perspectiva militante que a gente fala, né? Então eu fiquei emocionado quando falou, pô, o centro acadêmico para colocar um cartaz, para passar em sala, para... Que nem a gente estava tendo a greve dos residentes agora lá na UFPR, né? A gente perdeu uma parte de aulas passando em sala, chamando os nossos colegas para ir na mobilização dos residentes, colando cartazes, ajudando eles a se organizar e tal, né? E conseguimos, pô. A gente teve 400 não, teve quase 300 pessoas na manifestação, sendo que das 300, 180, quase 200 eram acadêmicos do curso de medicina lá. Foram bastante gente. Era um movimento que a gente diz de base real, não a base artificial. A gente pode muito bem fazer uma base artificial. Junta os 3, 4 que são direção do centro acadêmico e faz um ato, os 3, 4 manifestação. Ato pelo ato, não resolve, né? Tem vários setores aí do mundo estudantil que acham que é dessa forma que a gente vai conseguir fazer e vamos aí, né? E sai descolado dessa base que a gente tem, né? Então, a defesa, particularmente, que eu faço no mundo estudantil é o seguinte, né? Se a gente vai fazer uma mobilização como essa de amanhã, foi proposta pelo Rodrigo aqui, poxa, é para ter a base real que está aqui no Enem. Né? As pessoas que estão participando pela primeira vez, que estão entendendo e tal, e não só os dirigentes do centro acadêmico. Né? O pessoal da UFSC que veio aí, que ainda não está no centro acadêmico e tal, pô, é para participar, isso é a base real. Né? Não é só um movimento de vanguarda. E aí tem um problema muito grande quando a gente fala de trazer essa galera nova. Né? Traz o pessoal novo as pautas que mobilizam. E a gente tem que convencer a necessidade dessas pautas para o movimento estudantil. Né? Então, e como que a gente convence as pessoas de que as coisas são importantes? A partir da realidade delas, como eu falei do papel higiênico lá, ficar fazendo o papel de sensibilização, né? Pô, você sai, quando teve ocupação do nosso restaurante universitário por falta de RU, um monte de cartaz você sabia, né? Você sabia que o RU fica 40 minutos para comer, você sabia que os trabalhadores do restaurante universitário trabalham tantas horas, não sei o quê, sabia que a comida não dá tempo de fazer assim, assado. Uma forma de sensibilização, mas tem que ter já uma angústia prévia da comunidade acadêmica que eles têm que estar sentindo o problema concretamente. A gente não inventa o problema, a gente não organiza a espontaneidade, né? A gente não consegue inventar os problemas e colocar na cabeça das pessoas o problema. O nosso papel é conseguir olhar para o problema concreto e fazer as relações necessárias, que eu chamo de formação política, para que essa pessoa entenda que é importante se mobilizar e lutar. Então, é difícil? É muito mais difícil do que fazer assim e a galera ir para a rua. Né? Mas é necessário e é possível. Né? A gente tem vários exemplos na nossa faculdade lá de que foi pessoas que a gente nunca esperaria que tivesse uma mobilização, mas que a hora que a água bateu na bunda e com um processo de organização sério, o troço vai. Mas tem que saber organizar. E o maior problema que eu senti hoje, as pessoas não têm... a gente perdeu, a gente não sabe mais organizar. Os residentes chegaram lá, batendo cabeça e não sabiam como organizar uma greve. A gente falou, tem que ter comissão de segurança, tem que ter comissão de negociação, tem que ter comissão de agitação e propaganda, vocês têm que ter um calendário da greve, vocês têm que ter tudo isso. Eu disse, precisa? Aí, pois a gente achou que era só fazer a greve. Enfim, então precisa ter pessoas objetivas, indivíduos mesmo aqui que saibam fazer isso. E saber fazer isso não aprende da noite para o dia. Aprende participando do centro acadêmico. Então, são vocês aqui que estão participando, estão se envolvendo, que estão aprendendo como fazer esse troço, tem um papel fundamental de chamar os colegas de vocês e saber organizar. É isso, a gente tem que aprender a ser organizado. Chegar a sentar no centro acadêmico, pessoal, vamos fazer reunião então. Todo mundo com um caderninho. Por que o MST é legal? Né? Eu participei de algumas reuniões com o movimento do Sem Terra, as pessoas estão, assim, todo mundo com um caderninho na mão, anotando, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Estrutura de organização. Muitas vezes as pessoas falam, quem que vai fazer a ata? Ninguém, né? Quer fazer a ata denunciar, ninguém quer fazer a relatoria, né? É necessário, vamos revezar, então cada dia vai ser um. Pronto, isso é estrutura de organização. Quem aqui já leu o caderno de textos do Enem? Sacanagem, né? Então, isso é papel, de novo, isso é papel de organização, é papel de formação política nossa, o pessoal prepara um caderno de textos para a gente se formar politicamente e saber agir no momento que precisa. Então, o que eu diria? Assim, a gente não vai conseguir inventar a organização dos estudantes, mas se a gente estiver preparado, com a formação política, participando dos espaços e aprendendo, a hora que aparecer a oportunidade de organizar, a gente vai fazer a atitude correta. Então, eu acho que a gente precisa estar preparado para agir na realidade concreta do estudante, a partir do que a
gente diz candente, aquilo que é mais expressivo, mais palpável para esses estudantes. Eu acho que os comentários e as perguntas dariam para uma discussão muito longa, né? São tantas questões que foram levantadas. Agora, eu acho que tem fazendo honra à dialética, né? Então, fazer um uso da dialética sempre. Eu não tenho dúvida que depois desses 8 anos do governo Lula, nós vamos ter uma realidade nacional diferente, Pato. E aí a questão não é nos dividirmos entre os que acham que avançamos ou não avançamos. Porque qualquer análise um pouco mais pensada vai dizer, tivemos avanços, e alguns são muito importantes, simbólicos, reais, potenciais, né, na sua projeção, e temos, por isso, uma condição de colocar na agenda outras exigências, né? Ou seja, estabelecida uma condição diferente, sobretudo nos setores populares, né? Que é uma condição relacionada a uma melhoria relativa, né, de certos padrões materiais da vida no Brasil. Isso nos dá a possibilidade de radicalizar uma agenda estratégica muito mais ambiciosa. Essa é a questão, esse é o ponto. Porque senão nós podemos gastar nossa energia dizendo avançou, não avançou, o Lula conciliou demais e tal. Eu acho que o presidente Lula tem uma enorme capacidade de construir processos, né, que ele mantém uma coerência na vida dele. Ele sempre foi um negociador, certo? Assim que ele construiu a trajetória sindical dele e tal. A famosa Carta aos Brasileiros, né, que nos doeu na alma em muitos aspectos, ela foi, digamos, uma decisão política que tornou possível ter um governo Lula. Senão o Lula teria perdido uma eleição mais. Eu acho que o Brasil não estaria melhor se nós tivéssemos perdido, né, sucessivamente eleições. Então a questão aqui não é dizer, estou satisfeito com o governo Lula, eu digo, bom, não era o que eu sonhava, né? Eu sou filiado ao Partido dos Trabalhadores desde 1980, né? Construímos aqui os primeiros núcleos, né? Mobilizamos as afiliações para poder ter o registro partidário e tal. E, portanto, quando nós sonhávamos em 1980 o que seria o governo, né? O nosso governo, o Partido dos Trabalhadores, nós tínhamos uma outra coisa em mente em 1980. Nós queríamos uma revolução socialista no Brasil e tal. Não chegamos lá ainda, mas queremos chegar. A questão é como lidar com essa realidade para poder chegar. Como fazer desse país um país justo e tal, né? Se não queremos chamá-lo socialista, não chame-o de um país justo. É um país com condições em que todos possam usufruir uma vida de boa qualidade e tal. Então, o desafio continua existindo aí. E nós realmente temos um conjunto de dívidas enormes. Agora temos que trabalhar sobre a conjuntura concreta, que é a raiz do que aconteceu nesses últimos 8 anos, nós podemos definir uma agenda para avançar. No que diz respeito às questões da saúde, eu acho que nós, amanhã vamos falar um pouco mais sobre isso, mas nós temos uma dívida enorme ainda. E no que diz respeito à educação universitária, também, né? Com isso eu não desprezo coisas que eu considero avanços nos últimos anos, né? Seja via Reúne, seja via ProUni, tem coisas que eu considero importantes. E por que considero importantes? Porque para além do que eu posso julgar diretamente, a partir do meu critério crítico, existe uma questão que seria conveniente nós não esquecermos. É como a opinião pública lê isso. E eu me refiro sobretudo à opinião dos setores populares. Uma das questões mais importantes na simbologia dos setores populares é que o governo Lula permitiu que os pobres chegassem à universidade. Não desprezem isso, que isso é um negócio muito importante. Esse é talvez um dos únicos movimentos estruturais que a sociedade observou nesse período com respeito à tradicional elitização do ensino universitário brasileiro. Não estamos todos na universidade ainda, como Calcopeia, mas acontece que nós estamos indo de uma perspectiva que abre essa possibilidade. Se ela vai ser meramente simbólica, limitada e tal, ou se ela vai se tornar completa daqui para frente, bom, aí depende do tônus da luta social que vai se desenvolvendo dentro disso. Mas eu faço esse comentário só para situar melhor o seguinte: façamos uma leitura mais circunstanciada do que aconteceu para poder avançar. E eu digo isso com muita tranquilidade, porque somos mais severos críticos à esquerda do governo, né? Mas estou dentro do campo do governo, no campo político. E, portanto, ao longo desses 8 anos, tive inúmeras escaramuças com companheiros meus que aderiram numa outra lógica, uma lógica que se tornou mais conservadora, né? Inclusive alguns ex-dirigentes da DENEM, que foram por uma linha muito fisiológica em relação à questão do que é ser governo e tal. Eu mantive uma postura crítica, paguei meu preço por isso, né? Mas continuo nessa perspectiva.